Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Fantástico é a evolução do protozoário. Fantástico é o fato de você ter o protozoário que se aloja num lugar específico do cérebro. Provavelmente durante a evolução teve alguns que se alojaram em outros lugares, mas não perpetuou. Isso, mas tem uma comunicação química que a gente não conhece entre o protozoário e o cérebro, que faz com que esse protozoário consiga chegar num lugar específico do cérebro. Imagina se a gente descobre como é que essa comunicação química ocorre, imagina a gente criar um nanobot na base do protozoário e mandar ele lá para dissolver as vias de medo das pessoas. Meu Deus. Você pode usar a tecnologia. Pode usar pro bem e pro mal. Você pode usar para tudo. É que, cara, se você for ver, por exemplo, por isso que conservação ambiental é um tópico extremamente importante, cara. Porque olha quanto tempo esse protozoário levou para chegar nesse refinamento de comportamento até chegar na amígdala do rato, do roedor. Aí você pega assim, por exemplo, agora lá no meio da Amazônia, talvez tenha um sapo que na saliva do sapo tem uma proteína específica que interage com uma célula cancerígena específica de um câncer específico. E essa proteína específica ela foi construída ao longo de milhões de anos de evolução daquele sapo. Aí vai o seu Carlos com o trator e mata todos os sapos daquela espécie. Seu Carlos. Acabou. A gente acabou com anos que a seleção... E muitos... Hoje você tem receptores no seu cérebro que eles são construídos de uma forma específica que algumas outras moléculas da natureza, como por exemplo morfina, alguns medicamentos que são usados para dormir, calmante, etc., são medicamentos que você tira de uma determinada planta, que evoluiu durante determinado tempo, chegou naquela configuração específica e a gente descobriu que tem uma interação com um receptor específico de uma área específica do nosso cérebro e resulta numa mudança funcional. Isso seria tipo o pior perigo da gente acabar com a natureza, assim? Não, os perigos são inúmeros, né? Mas existe questão ambiental, mudança... Em termos de conhecer mecanismos, de ter ferramentas terapêuticas, em termos de ter uma ideia mais dinâmica de como que funciona o nosso sistema, em termos de preservação da vida, eu acho importante. Cara. Mas isso assim, ó, tipo, isso não é... Por que eu falei da seleção natural? Parece que é diferente do que seleção natural, cara. Outro dia eu vi o caso de um porco, que é aquele porco babi russo, é isso? É um porco que ele tem umas presas, que elas vão crescendo e ele morre pelas próprias presas. Ô, louco. Tipo, só que o que acontece? Ele se reproduz antes disso acontecer. Ah, pode crer. Então ele tá condenado a uma morte terrível, só que ele se reproduz antes, cara. E eu acho que o ser humano tá meio que nesse limbo aí, cara. Tá ligado? Mas olha só... Tipo, a gente se reproduz antes da gente ser selecionado. Mas tem duas coisas importantes. A primeira, assim, é que quando a gente pensa em evolução, a gente sempre pensa retrospectivamente, certo? Não dá pra gente prever a evolução. Porque a gente nunca consegue ter ideia de como que todos os agentes ambientais vão se dinamizar para produzir Você vê, por exemplo, esse sapo pode ser extinto se a gente nunca conhecer todo o ambiente, todas as coevoluções que ele teve. Então, de uma maneira geral, tem uma série de acontecimentos que são imprevisíveis e que vão enviesar os processos de evolução. E o gene é egoísta, cara. O gene é egoísta. Esse é o nome de um livro. O gene é egoísta. Às vezes, uma galinha é só um ovo fazendo outro ovo. Ou seja, na perspectiva do gene egoísta, que é um ótimo livro do Richard Dawkins, inclusive, na perspectiva do gene egoísta, o nosso comportamento é um epifenômeno. Isto é... Deixa eu dizer isso de uma outra forma. Na perspectiva dos genes, a gente é um meio. O objetivo é sempre o gene. O gene é sempre egoísta, ele está sempre interessado em sobreviver e se perpetuar. Certo? Então, na perspectiva dele, por exemplo, imagina o seguinte, nossos genes agora, aqui, todos os nossos genes, eles surgiram da onde? Dos nossos antepassados, se reproduziram, foi até chegar Dos antepassados, dos antepassados dos nossos antepassados, e assim por vai, né? Os genes, eles sempre vão continuar. Certo? De um jeito ou de outro. Alguns dos nossos genes a gente compartilha com várias espécies de animais.
certo? Algumas combinações são específicas nossas, mas muitos a gente compartilha com várias espécies de animais. Tem um negócio que é interessante, que tem dois autores chilenos que falam, que é a deriva natural. Né? A ideia de deriva natural, não sei se você já ouviu falar. A ideia de deriva natural, ela é uma perspectiva que diz, por que em determinadas espécies de diferentes espécies podem ter o mesmo design? Daí ele pega assim um ictiosauro, um tubarão e um golfinho, tá ligado? Então você vê que todos eles têm o mesmo design, assim, adaptado ao meio líquido. Um é um peixe e um é uma... Então, isso, exatamente. Então, morcego e uma ave. Isso, então você vê que... Morcego e mamífero. Você vê que tem ideias e soluções da natureza que elas independem da espécie, do gênero, do filo, que elas vão estar ali. E essa ideia é muito interessante, né? Então, se a gente for pensar em termos de genes, os nossos genes, eles estão há muito tempo sendo combinados e recombinados até que eles cheguem aqui, né? Quer dizer, o gene, na verdade, ele é um organizador de matéria, né? Ele pega a matéria e faz uma organização específica, né? Eu gosto muito nesse tema de uma pauta que eu tenho estudado bastante, que é incompatibilidade evolutiva. Perfeito. Se você pegar, por exemplo, hoje grandes tópicos de saúde mental e saúde metabólica, como obesidade, insônia e depressão, se você for observar os fatores de risco ou os mecanismos pelo qual, quando desregulados, desembocam nesse tipo de fenômeno metabólico ou transtorno de humor, a gente observa que existe uma incompatibilidade evolutiva no sentido de onde esses sistemas foram selecionados para o ambiente que eles estão agindo agora. Por exemplo, no passado, talvez tenha sido interessante você ter um sistema de controle de saciedade, isto é, você come e fica relativamente saciado, mas daqui 5, 6 horas é importante que você sinta fome de novo, porque a fome vai aumentar alguns neurotransmissores, vai te dar motivação e fazer você ir caçar. Aquele ser humano no passado, dezenas de milhares de anos atrás, que talvez nasceu com uma variação genética específica que permitiu com que ele ficasse muito tempo saciado, então ele tem um sistema de saciedade muito mais sensível, ele come e fica 2 dias saciado e não precisa comer. Eventualmente ele pode, na hora de sair comer, perceber que tinha que caminhar 60, 50 quilômetros para achar comida, e ele morreu de desnutrição porque não comeu o suficiente. Então, no passado, foi interessantíssimo a gente ter um sistema de saciedade que não era tão bom. Que a gente comesse e ficasse com fome daqui 4, 5 horas. Porque não tinha muito alimento, era importante a gente sempre continuar caçando e coletando, caçando e coletando. Hoje, você tem alimento pra caramba, velho. Então você tem um sistema que não te dá saciedade de uma maneira muito boa, que foi selecionado num ambiente de escassez alimentar, num contexto onde uma traquinas é R$2,50, R$3. Isso gera o quê? Você caçar uma traquina no supermercado. Gera uma incompatibilidade evolutiva que culmina numa epidemia de depressão. Mas assim com insônia, assim com obesidade. O que gerou essa incompatibilidade é tipo epidemia de obesidade. É a capacidade do ser humano de mudar o ambiente. Isso. Tipo assim, que é uma capacidade diferente das outras espécies, assim. A gente tem uma capacidade muito grande de mudar o ambiente. Pera. Toda espécie vai mudar o ambiente. Mas não tão drasticamente. Aliás, aí tem uma questão que é importante a gente pensar, porque assim, o que a gente chama de ambiente? Isso é importante você pensar, certo? Porque a gente chama de ambiente geralmente as coisas que estão da pele para fora. Vamos combinar que a gente vai considerar ambiente as coisas que estão da pele para fora. Mas do ponto do sistema nervoso central e da evolução, ambiente é tudo. O organismo é o ambiente. Certo? Então quando você muda o comportamento do organismo, você mudou o ambiente. Cara, quando você entende isso, vira um negócio... Vira uma chave. Cabeça, e daí eu te pergunto, olha só. Te pergunto, quantos ambientes tem aqui? Aqui, nessa sala. Depende do conceito de ambiente. Depende do conceito do ambiente. Mas não... Pensando assim, em quantas pessoas tem aqui, cada uma tem um ambiente específico. Cada uma está num ambiente específico. Mas se tu der um zoom out, a gente tem um ambiente só, sei lá. O ambiente pode ser a Terra. Mas é que cada pessoa tem a cabeça de um jeito. Mas cada pessoa está experimentando esse dia, está gerando uma experiência nesse ambiente diferente. Enquanto eu estou falando isso, você está vendo uma coisa, está pensando noutra, está sentindo outra. Eles já estão... Então, e a forma como você filtra as informações do ambiente é diferente também. No que você presta atenção, no que é mais relevante para você, o que aciona as tuas redes semânticas, tudo isso vai construir um ambiente muito específico. Sabe aquela história, 2 pessoas que viveram no mesmo ambiente, porra, não tem mesmo ambiente. Não tem como. Tem como. Pode até ser um pouco parecido, né? Mas nunca vai ser igual. É parecido porque nós temos um sistema nervoso estruturalmente parecido.
É que eu costumo dizer que nem fingerprints, impressão digitais. Uhum. É igual a impressão digital. Todo mundo tem. Ninguém nunca tem o mesmo desenho, certo? Só que a impressão digital não processa informação. O sistema nervoso processa, né? Então, não dá para você falar em ambiente simplesmente considerando só o que está